dia para quem é do bom dia, boa tarde para quem é do boa tarde, boa noite para quem é do boa noite, feliz ano novo para quem é do ano novo. Estamos começando mais um episódio do Zê na Mesa, o primeiro de 2026, né, gente? Finalmente! Muito bom! Começamos mais um ano. Estou aqui do meu lado hoje com a Rafa. E aí, Rafa? Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite e feliz ano novo também. Isso aí. Hoje, primeiro episódio do ano, episódio mega especial, aguardado principalmente por mim, já há muito tempo. Até esse episódio, Rafa, foi praticamente o que deu a origem do Zé na Mesa, assim, porque a gente trabalhando numa carreira muito específica, né, assim, fazendo um trabalho aí com uma empresa que a gente, às vezes, não para debruçar, para saber como funciona a jornada de carreira dessa área. E a gente pensou, pô, que coisa legal da gente poder falar disso, tal, seria legal mais pessoas também terem contato, saber que existe e como que funciona. E hoje o nosso episódio vai ser sobre carreira aeroportuária. E aí eu tô aqui com duas pessoas também mega especiais. Uma delas já conhecida, já exatamente que originou tudo isso, né, Gil? E aí, como é que você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E estou bastante ansioso para falar aí da nossa carreira aqui na aviação, nos bastidores, né? A gente está aqui nos bastidores. É isso aí, legal. O Gil, bom, Gil, você foi meu cliente, é meu amigo agora, né? A gente acabou estreitando aí um laço aí também que continua aí no processo. E aí, agora a gente tem a primeira convidada exatamente bem processo seletivo. Sabe aquele processo que a gente vai atrás no LinkedIn, a gente procura e fala, nossa, eu preciso de uma pessoa assim, deixa eu ver quem que eu acho aqui. Aí joga lá o hunting completo. Só que assim, o hunting é uma coisa muito louca, né? Porque é maluquice de quem faz o hunting. Porque se a gente para analisar, né? Meu, do nada a pessoa aborda, assim, qualquer pessoa na rua, parecendo vender cartão, sabe, de banco, que o pessoal ficava na porta, assim, ô, você quer um cartão e tal? Aí, tipo assim, você quer um emprego? Você quer um trabalho? É verdade. E aí tem doido que aceita, né? Tem doido que responde também, né? E aí estamos aqui com a Marisa. E aí, Mar? Oi, bom dia, boa tarde e boa noite. Feliz 2026 para todos. E eu sou a pessoa que o Leandro encontrou. Bom, quando ele me abordou no LinkedIn, eu pensei, e agora? O que eu faço? Demorei um pouquinho e tal. Falei, quer saber? Eu já estou na metade da minha vida. Eu vou aceitar esse convite para entender como que vai ser essa experiência. Então, muito obrigada, Leandro, por ter me encontrado de alguma maneira. É isso. Doido encontra Prazer. doido, né, gente? Não tem como, né? Eles se encontram. Se encontram, exatamente. Então, assim, para mim está sendo muito interessante essa experiência. Espero contribuir com a minha jornada na aviação, na minha carreira de RH. E é isso, gente. Vamos que vamos. Isso aí. Bom, como o nosso tradicional ritual de abertura, né? Vamos começar com a famosa entrevista de emprego também. Né? Então, Marisa, aproveitar que você já mostrou a sua vontade de estar aqui, de adquirir esta posição. Fale-me mais sobre você, sobre a sua jornada profissional e, enfim, aproveite e se apresente. Bom, eu sou a Marisa, né? Mãe do Heitor, de 10 anos, importante colocar aqui, né? Que mãe também é uma jornada muito importante, principalmente para a gente que está no mercado de trabalho, nós mulheres, né? Eu tenho mais de 20 anos de experiência na aviação. Comecei minha carreira no RH, numa empresa de transporte urbano e rodoviário. Então, estou há muito tempo já nesse ramo de transporte, em diferentes modais. Já passei pela área de folha de pagamento, remuneração, educação corporativa. Já atuei também em área de negócio dentro da aviação. E, atualmente, eu estou responsável por um time de desenvolvimento humano e organizacional também, né, numa companhia aérea. Então, espero hoje aqui poder contribuir com vocês, né, com essa jornada e com todos esses processos da aviação que eu já tive a oportunidade de viver. Então, prazer, essa sou eu. Ó, Legal, Contratado, legal. hein? tá
Daqui a gente vai analisar e retornamos o contato. Vai ter dinâmica de grupo? Perguntar, né? Que meio de transporte você quer ser? O que será que eu vou responder? Olha, boa pergunta essa, hein? Gostei. E aí, Gil, para concorrer para essa vaga agora ficou difícil, hein? Ficou muito difícil. Né? Bom, eu sou o Gil Márcio, mais conhecido como Gil. Na aviação já estou há 14 anos e na mesma empresa que é a WFS hoje, né? Iniciei como auxiliar administrativo na área técnica de treinamentos, depois fui galgando ali a minha carreira até chegar na coordenação. Saí, fiquei 2 anos fora e aí quando eu retornei eu tive o desafio de implantar a área de T&D. Uma área muito nova. E foi muito legal, porque a experiência ela vai sendo adquirida ali no fazer, né? Então, eu fui aprendendo, fazendo. 2 anos depois, eu assumi a área de comunicação também. E aí, a gente fundou também o departamento de DHO, que hoje é o departamento que eu sou responsável. A gente está muito ligado com os outros ecossistemas dos recursos humanos, principalmente recrutamento e seleção. E a gente está aí nesse desafio hoje de desenvolver pessoas, de pensar na liderança, de atrair, de reter. Então é um desafio muito legal, mas como eu falei, a Marisa ela já chegou metendo o pé na porta, então eu acho que a vaga. Acho que a oportunidade vai cair. Aproveitar a dinâmica, Legal. que transporte você seria, Gil? Que eu preciso de uma aeronave, não tem como ser Ah, algo não, Mas eu diferente. falei primeiro. Aí não vale, viu? Tem que perguntar qual equipamento eu seria, que eu seria um pushback. Porque a gente tinha a famosa frase de que foguete não dá ré. O Elon Musk veio e fez o foguete dar ré. Mas a aeronave não dá ré. Então tem que ter o pushback. Tem que ter o pushback, é verdade. Olha, Então, curiosidade, isso aí eu não sabia não, Curiosidade. que o avião não dá ré. Eu tô na aeronave, tá, gente? Mal, aí. O avião você tem que ter o carrinho que puxa ali, o pushback. avião? Pushback. Ó, primeiro legal. aprendizado do dia. Primeiro aí. já, Tá gente. vendo? Legal, gente. Eu vou apresentar brevemente, eu já me apresentei algumas vezes, então... Bom, tô engatinhando ainda na área da RH, né? Eu comecei em 2021, tava conversando ali com o Gil sobre a experiência, né? Nos outros podcasts também eu já contei um pouquinho ali da minha experiência. Tô na carreira Z, tô com o Lê aí, tá indo para 6 meses já, né? Acho que tá indo para 6 meses. Então, assim, acho que falando também ali, que faz parte também do nosso trabalho, essa parte aqui do podcast, me arrisco a dizer que talvez a melhor parte ali, né? É uma experiência nova, então, tanto para vocês quanto pra gente, né? Pro Lê também tem sido uma experiência nova, e acho que poder conhecer essas outras áreas que estão vindo, que estão vindo aqui no podcast mesmo, e acho que levar para o público também, porque as pessoas talvez achem que é uma missão extremamente impossível, né, entrar em determinados locais, determinadas oportunidades mesmo de trabalho, né, então eu acho que trazendo vocês aqui, tem muito a agregar, né, e acho que para as pessoas que estão assistindo também ali, para ver como faz para entrar realmente nessa área aí de carreira aeroportuária. Então... E é uma área que o pessoal, na verdade, é um assunto, né? Que as pessoas, elas têm um apreço pro hobby até, né? Assim, sim. não é uma coisa... Às vezes eu fico sempre pensando, né? Assim, quando acontece alguma coisa no meio aeroportuário, de forma geral, fala, gente, por que não tem essa mesma repercussão com o transporte rodoviário, com o transporte marítimo e tudo mais? Mas é muito pelo interesse da população também, de forma geral, né? E acho que esse interesse, muitas vezes, a pessoa nem se dá conta que ele pode virar uma profissão, né? Verdade. E aí, acho que é legal porque, assim, nesse tempo que a gente tá com o podcast lançado, assim, muita gente vem comentar, falou, pô, eu assisti, muito bacana, só que, assim, pessoas aleatórias, assim, não é, tipo, a gente de meio de trabalho, gente de RH. E aí eu sempre falo, né, assim, o podcast, o Zé na Mesa, ele é um podcast de RH para qualquer pessoa, né, e acho que esse tema vem muito bem a calhar também. Dito isso, já vou colocar o Zé na Mesa, porque, né, é hora da gente já abrir o nosso ritual. E aí o interessante é que, assim, acho que, bom, já comentei, né, aqui, a WFS me trouxe muito aprendizado, né, de
conhecer funções mais a fundo, né, que estão ali nos bastidores. E aí, para quem tá nos ouvindo, nos assistindo, acho que é bacana citar, né? Difícil a gente citar o nome das empresas aqui do pessoal, mas a gente vai citar até porque, enfim, até uma retribuição do que a WFS trouxe na Carreira Z também. Hoje a WFS é a maior prestadora de serviços aeroportuários do Brasil, né? De serviços em solo, né? Que acho que é uma definição que vocês tinham falado até do SATA, né? Hoje nós somos uma das maiores ground handlings do Brasil, né? Tá. Que é uma empresa de serviço em solo. E o legal que você falou é justamente isso, que é o serviço que está nos bastidores. E é muito bacana estar com a Marisa aqui, porque eu acredito que a Marisa vai falar ali do front, né? O que as pessoas veem. Mas a gente está por trás de tudo que está acontecendo. Então, é um serviço que muitas vezes não é visto e é um mundo de oportunidades. Então, é bem bacana. Legal. E aí veio esse contraponto, né? A Marisa acabou sendo um desejo meu de falar, pô, seria legal também trazer o que todo mundo vê, né? E entender como que é essa realidade, né? Trazendo isso do front, tá? É isso. E acho que complementando, Lê, que você falou no começo, realmente, a aviação, ela desperta a imaginação das pessoas, né? Então, ela desperta a curiosidade, porque o avião, quando você está perto daquela máquina, a gente volta a ser criança. Uau, né? A não ser que você voe o tempo todo e aquilo ficou muito comum, mas quando não, nessa quem não, né? Não fica assim, uau. Eu me lembro que nas minhas primeiras férias, eu tinha 18 anos, o que que eu fiz com 18 anos? Eu comprei uma passagem de avião e fui para Porto Seguro. Com 18 anos, sozinha. Por quê? Porque aquilo me despertava. Eu trabalhava no transporte rodoviário, mas eu queria saber como que era voar, como é que era um avião e tudo mais. Então, é muito interessante porque realmente é algo que desperta a curiosidade, por isso que qualquer evento na aviação chama muita atenção. E também é uma área cheia de oportunidades. O Gil está ali, né, no suporte, no ground handling, mas as companhias aéreas também têm muita oportunidade. Então, quando a gente vê uma criança ali no avião, a primeira coisa, será que um dia eu posso pilotar um avião, né? Como é que isso funciona? Normalmente, quando tem criança no voo, as crianças pedem, eu quero tirar uma foto com o comandante, eu quero ver. Então, é muito legal, porque acho que vem um pouco também do que a gente assiste na TV quando é criança. E hoje em dia é possível, né? Qualquer pessoa que se organizar, que conseguir se planejar, a gente sabe que tem algumas barreiras em algumas cadeiras específicas que exigem um pouco mais de investimento, mas na maioria das vezes você consegue entrar numa companhia aérea por diversos caminhos, diversas entradas, né? Então, quando a gente olha assim, vamos falar do comissário, né? Que é a pessoa que está ali no serviço de bordo e tal. Hoje em dia, uma pessoa, para entrar nessa carreira, ela precisa ter o ensino médio, né, concluído, e ela pode ingressar através de uma avaliação da ANAC, que é o órgão regulamentador. Existem também os cursos preparatórios, que são bem interessantes, porque daí a pessoa consegue ter um pouco de contato com essa carreira e entender se realmente faz sentido para ela ou se não é somente ali um sonho, né, de repente um desejo sem muita estrutura. Então, num curso ela consegue ter um pouco melhor a percepção do que é ser um comissário e ela consegue ingressar nas companhias aéreas, o mercado está aquecido, né? E aí é saber, né? Pô, é uma profissão que, legal, você vai viajar, vai conhecer o mundo, conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas, mas você tem que gostar. Por quê? Porque você vai estar dentro do avião a maior parte da sua vida, né? E assim, o quanto que você está disposto, né? A gente acho que até chegou a comentar isso, acho que no último episódio, né? Assim, esse é um ótimo exemplo de trabalhe com o que ame e deixe de amar pelo resto da vida, né? Porque não tem só glamour nisso, Não né? tem só glamour. Na verdade, enfim, não dá nem para falar que até tem um pouco ali, mas às vezes o glamour é mais pela percepção dos outros do que por quem trabalha de fato, né? Porque é isso, assim, a pessoa
ela tem que se abdicar de muita coisa na vida para poder exercer essa profissão, né? Exato. Então, é uma carreira muito interessante estar ali no voo, mas precisa realmente gostar disso, né? Tem que amar. Eu tenho muitos amigos que estão nessa carreira e que gostam muito. E tem pessoas que realmente ingressaram que viram que não era ali que ela tinha que estar. Então, é cada um, né? Aí, quando a gente vai para o comando, né? Para quem está ali guiando o avião, que é o comandante e o copiloto, aí sim é uma carreira que ela é um pouco mais difícil, né, de alcançar, muito porque ela exige as horas de voo, né? Então tem toda uma preparação, não é barato fazer aquelas horas de voo hoje no Brasil, né, nos aeroclubes. Então aí sim, é uma carreira que exige um pouco mais de organização. É como se você tivesse cursando uma faculdade de fato, assim, uma faculdade mais de curso um pouco mais caro, né? Mas que é necessário para a gente garantir a segurança dos voos, né? A gente que é desse ramo, né, Gil? O quanto que é importante prezar pela segurança, né, em todos os aspectos. Então, assim, quando a gente olha hoje no Brasil, a gente ainda tem essa dificuldade, né, de dar essa acessibilidade a essa profissão para muitas pessoas, mas acho que a gente está no caminho de pensar. Então, quem hoje olha um avião e se encanta, se planeja, se organiza e vamos, né, construir aí um caminho para alcançar esse sonho. E eu acho que um ponto também que é importante trazer é o quanto que essa carreira, não só no Brasil, mas no mundo, tem poucas mulheres. Então, eu acho que é legal também a gente trazer esse ponto do quanto que a gente pode incentivar as nossas meninas a almejarem uma profissão como essa, porque hoje ainda fica muito no imaginário masculino, muito com os meninos. Então, eu estava conversando com uma amiga copilota antes de vir para cá e ela falou: Má, hoje eu percebo que se fala pouco disso para as meninas. Talvez as meninas não imaginem que elas também podem chegar lá. E podem, né? Então, hoje a gente tem menos de 7% de mulheres tripulantes técnicas, tripulantes de cabine no mundo, né? Então, Caramba. é super legal, tanto no Brasil quanto fora, a gente conversar mais com as meninas e falar: não, filha, você pode ser sim uma comandante, pode ser uma copilota, que é algo que a gente pode alcançar, com certeza. Acho que é isso. E tem outras carreiras também, o Gil vai falar ali do ground handling, mas manutenção de avião, né, Gil? Tava com isso na cabeça aí. Ai, li seu pensamento. Tá vendo? Manutenção de aeronave, né, Gil? E eu acho que não só manutenção de aeronaves, porque vindo para nossa realidade aqui, Pode falar. tem a própria questão da manutenção de equipamentos também. E eu acho que, no geral, a parte de manutenção tem muita oportunidade. Sim. E às vezes as pessoas não olham, não conseguem ver que existe um mundo ali, né? Como Existe você um falou, a mundo. manutenção de aeronaves. A gente também hoje, falando dos próprios equipamentos para o atendimento à aeronave também, tem uma área enorme ali por trás para cuidar desses equipamentos. E a manutenção, eu arrisco dizer, e aí é uma pergunta para vocês falarem, é isso mesmo ou não? Ou tá viajando muito. Mas eu vejo a manutenção de aeronave com o mesmo peso do que uma carreira de um comandante ali, de que um piloto, comandante e tal, porque além da responsabilidade da manutenção, que é gigantesca, é uma profissão extremamente específica também, que muita gente nem imagina assim, que existe ou que dá para você seguir, né? Tô errado ou não? Não, um depende do outro, totalmente. Né? Um depende do outro, porque eu preciso ter um mecânico que esteja bem preparado, que tenha muita experiência com o equipamento que ele está cuidando ali, né? Porque a gente tem diversos tipos de aeronave e precisa conhecer bem para ele garantir que o comandante vai sair com voo seguro, né? Hoje, a tecnologia dos aviões, ela tem avançado cada vez mais e então qualquer coisa que o comandante assume e ele vê que não está bem e ele consegue chamar um técnico de manutenção, o ideal é que ele tenha alguém ali muito bem preparado. Então, a gente costuma dizer, né, o comandante ele não vai sozinho, ele precisa que todo o contexto, né, que tudo que prepara aquele avião para ele esteja muito bem sintonizado. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui, né, para a área que o Gil atua, será que carregaram direito esse avião? A distribuição do peso está de acordo? E o abastecimento, como que foi?
né? E o cheque lá, quando o avião pousou, né? Será que tá tudo bem para esse avião sair com segurança? Então, é uma cadeia, né? Então, a gente precisa garantir que tudo esteja em perfeitas condições. E essa questão de carreira técnica, ela está começando a ficar bem difícil no Brasil, assim, falando, a gente tem poucas pessoas interessadas em ingressar nessa carreira, né? Já acho que o Gil deve sentir isso. É um mercado super aquecido, quando a gente fala de manutenção. Não é uma carreira tão difícil de ingressar como de um comandante ou um copiloto. A pessoa também precisa, como eu falei do comissário, né, ter ensino médio, ter noções de inglês, porque a maior parte dos manuais de aeronaves são em inglês e ele precisa saber lidar com isso. E tem os cursos. Então, tem várias escolas de formação de técnicos de manutenção de aeronaves que ele pode ingressar. E aí, normalmente, quando ele entra numa companhia aérea, ele entra como auxiliar técnico de manutenção. E aí, gradativamente, com o passar do tempo que ele vai ganhando experiência, ele vai evoluindo, se tornando um técnico 1, um técnico 2, um técnico, enfim, de várias, né? Porque a aeronave, ela, quando você vai olhar para ela se divide em 3 grandes partes, que eu não vou lembrar exatamente agora, mas uma é eletrônica, outra acho que é células, enfim, é separadinho. E à medida que a pessoa vai evoluindo nessa carreira, ela ganha mais condições e certificação, porque existe uma certificação, não é qualquer pessoa que põe a mão no avião, não é, para poder fazer ou não determinada tarefa, né? Que é assim que se diz na aviação. Então, só o mecânico habilitado é que vai poder chegar no avião e fazer. E hoje em dia, gente, tá ficando difícil encontrar essas pessoas interessadas nessas profissões, né? Mas Até- não é o engenheiro mecânico. Não, é o Não, técnico. é um técnico. Essa Entendi. que eu disse é o técnico. Existe a carreira de engenheiro também, que é super importante, né? Porque são as pessoas que validam peças, são as pessoas que fazem todo o planejamento. Existe também uma carreira de engenharia de manutenção de aeronaves, especificamente, mas o técnico, que é a pessoa ali que vai botar a mão no avião, esse está começando a faltar, assim. E hoje os jovens não se interessam tanto por isso, né? Hoje tem as escolas de aviação, ensino médio, ele pode, inclusive, também, tem escolas técnicas específicas no Brasil também, que eles conseguem ganhar ali uma certificação que habilita eles para serem auxiliares técnicos, para ingressar na carreira, mas hoje tem pouco interesse, né? Eu, né, eu acho que eu sou a mais velha aqui da mesa, então, na minha época de jovem, assim, a gente tinha muito interesse de fazer um curso técnico e tudo mais. Hoje em dia isso já vem diminuindo e já está começando a refletir, né? Acho que no mercado em É geral. assim, a gente até, de novo, comentamos sobre isso no último episódio, que eu não sei até que ponto que é interesse, até que ponto que era como posso dizer assim, a forçação de barra dos nossos pais ali, sabe? Tipo, ó, você precisa estudar, você precisa fazer alguma coisa, É, tal. Mas, de fato, é algo que a oferta de cursos técnicos hoje é muito mais ampla, mas o interesse das pessoas é muito, tipo, a população é menor, né, nesses cursos também. E o que é interessante é que, assim, as nossas áreas de manutenções são diferentes. Então, a minha Sim. área é menos crítica ainda quando a gente fala de exigência de formação. Então, tem que ter os 18 anos, tem que ter o ensino médio e tudo mais. Mas hoje a gente começou a criar outras funções para a gente atrair essa pessoa e a gente treinar e capacitá-la dentro da organização. Então, ela entra como auxiliar também, vai aprendendo ali, tem uma formação interna, um desenvolvimento para chegar no papel de um técnico. E a gente trabalha com 2 linhas, né? Que é a linha de equipamentos leve, que se assemelha muito a essa linha automotiva de mecânica comum que a gente vê. E tem a de equipamentos pesados, que é justamente o tuborless, o pushback, o loader. E aí, essa sim, você precisa de um conhecimento mais técnico, mas é um conhecimento que a gente forma dentro de casa, porque a gente não encontra esse profissional no mercado. Então, Não existe um curso específico para isso, né? não existe. Então, o que a gente olha muito são para as escolas de mecânicos que tem hoje, só que existe uma dificuldade porque geralmente quem vai para essa escola é a pessoa que já tem uma mecânica e está se capacitando, então ela não está olhando para o mercado de trabalho, então é um mercado muito escasso também para a gente. E aí a gente está formando dentro de casa e pensando como
a gente consegue atrair pessoas para essa área. E essa formação interna, no caso de carreiras em solo, ela acontece praticamente em todas as frentes, né, Gil? Se a gente pega até a pessoa do atendimento ali, do guichê, se a gente pega a pessoa do raio-x, pega a pessoa que trabalha no carregamento também de bagagens, na parte de carga também aeroportuária, né? São muitos treinamentos, são treinamentos recorrentes, então a cada 1 ano, 2 anos, eles estão passando por uma reciclagem. Tem os treinamentos da AVSEC, que são os treinamentos voltados para a segurança da aviação civil. Existem funções específicas, que existe uma formação aí de horas, né? Eu acho que existe o básico AVSEC, que é o primeiro curso para você atuar na área de segurança como um agente de proteção, que é aquele profissional que fica ali no raio-x, inspecionando bagagem, fazendo inspeção de passageiros. Então, depois que ele entra, a gente olha para o mercado. Então, ele pode fazer com alguma outra escola. Quando ele entra na organização, a gente se torna responsável por essa reciclagem. Então, a cada 2 anos, ele passa por uma reciclagem, e aí a gente tem uma área específica para olhar para esse profissional. Além do treinamento, ele ainda tem um treinamento de serviço. Então, ele está sendo supervisionado durante um tempo de serviço ali para aprender, como se fosse uma mentoria mesmo. E é uma função muito bacana e que exige muito. Então, é uma função muito importante. É uma função onde a gente tem muita dificuldade em contratação também, né? E às vezes as pessoas não entendem a importância dessa função. Porque não é só estar ali inspecionando o passageiro. Esse profissional ele é responsável pela segurança de uma nave que está saindo do solo, né? Então, é bem bacana. Ah, curiosidade, para onde vai o bacalhau da tia que trouxe lá de Portugal e foi confiscada no aeroporto? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas acham que às vezes o profissional está pegando para ele aquele perfume. Não. Primeiro, o responsável pelo descarte de todo o item ali é a administração aeroportuária, e isso ele geralmente é incinerado ou, dependendo da situação, vai para alguma organização, mas geralmente descartado, né? Não é nada que fica... E para quem pensa, nossa, que dó, descarta tudo, culpa a pessoa que levou o negócio que não podia. Porque são tudo regras, né? Então, por exemplo, você tem um limite do líquido que você pode ter na sua bagagem de mão, se não me engano, são 100 ml, até 10 litros. Frascos de 10 até frascos. frascos acima de 100 ml não pode ir para Exatamente. voo internacional. Mesmo que estiver pela metade. Muitas vezes o passageiro fala isso. Poxa, mas tá pela metade, acabando. não tá cheio. Não pode. Ele tem que Eu ficar. até cheguei a ver recentemente, parece, não sei se foi no aeroporto de Guarulhos, mas foi aqui em São Paulo, que eles estavam entregando, inclusive, para as pessoas, porque não sei se foi agora que realmente fixou ali essa regra, mas eles começaram a dar esses frascos para as pessoas para que elas não descartassem, né? Então, como uma forma também de aviso para que nos próximos ali não tenha, né? E eu achei legal, porque com certeza isso aí iria gerar, assim, um caos, né? Eu acho legal isso. E eu queria perguntar, não sei se vocês vão conseguir me responder, mas essa questão lá do segurança, né, que você mencionou, Gil, por que você acha que não tem contratação, assim, não tem tantas pessoas mais hoje interessadas? Você acha que é a visibilidade do cargo em si, ou o medo? O que você acha? Eu acredito que, assim, primeiro, a pessoa ela precisa passar por uns 2 cursos. A gente estava falando aqui da questão da capacitação técnica, né? São cursos técnicos, então o investimento não é um investimento tão alto, mas existe um investimento ali. Ele é um profissional que ele vai passar por constante auditoria, então a gente tem a Agência Nacional, né, a ANAC, muito presente, fazendo não só auditorias, mas fazendo testes também. Então, é uma área que existe aí uma certa pressão. Ela está lidando com o passageiro nem sempre é agradável, principalmente ali numa parte de segurança, onde onde ele tem itens descartados, ou tem a própria inspeção pessoal que é invasiva e não é agradável nem para quem está fazendo. Então, a gente tem alguns programas de treinamento onde a gente coloca as pessoas para fazerem a inspeção e para receberem a inspeção, para ver que não é agradável, tem pessoas tocando no seu corpo. Então, às vezes o passageiro ele é desagradável por conta disso também. Então, existe uma pressão ali. E aí a pessoa ela tem que estar muito com esse propósito vivo, né? E a cada 2 anos ela está reciclando. Se ela não passar nesse treinamento, existe a possibilidade dela perder o emprego também, porque ela não está capacitada, ela tem que ter a capacitação.
Então, existem algumas barreiras aí que ela está passando a cada 2 anos. Eu lembro que quando a gente começou a fazer o trabalho lá na WFS, um dos processos padrões que a gente costuma fazer é a visita técnica na empresa, né? Assim, de entender como que é a rotina, principalmente dos cargos operacionais, porque isso vai nos ajudar com descrição de cargo, com visão também de responsabilidade para construir uma tabela e tal. E aí, assim, praticamente primeira semana que a gente começou, falou, Gil, a gente queria aproveitar. E internamente a gente estava super empolgado. A Paola, ela é uma dessas fãs de assuntos de aviação. E a gente lá empolgado, falou, pô, a gente vai conseguir conhecer os bastidores do aeroporto e tal, mó legal. Aí o Gil, vocês querem visitar? Quero, tem certeza? Tenho. Tá bom, tipo, desse jeito, né? Aí falou, ó, vocês só vão precisar preencher essa ficha aqui, e aí a gente, na verdade, essas fichas, Isso mesmo. e aí você me manda e a gente precisa depois aprovar. Aí, assim, veio uma caralhada de coisa. Eu olhei e falei, gente do céu. Eu falei, Gil, depois que a gente manda, quanto tempo? Falou, uns 2 meses. Mas eu falei, não, deixa quieto. Depois, além de ter tudo isso, ainda tem que aguardar 2 meses, aí o projeto já vai ter acabado já, gente. É uma série de documentos. Não, documento que eu nem sabia que eu Credencial de tinha, acesso. inclusive, sabe? Que Tipo, legal. Mas é o que, gente? Mais ou menos ali, o que vem nessa ficha? É por questão de segurança, mas para saber o que ali? Só pra gente... De segurança, né? Então, por exemplo, existe uma série de documentos, desde atestados, então a gente vai atestado de antecedentes criminais, tem uma série de certidões da justiça, né? Tanto na Gente. esfera federal quanto na estadual. Então tem uma série de documentos ali para mas é você legal. poder... Eu acho que é bom também, né? Porque senão Exato. todo mundo ter acesso ali com tanta facilidade. Enfim, eu acho que Como essa a Marisa parte é bom. falou, eu acho que a segurança, né, É a é sempre segurança, colocada em primeiro sim, lugar. é. Então, é um universo ali e que tem que estar seguro, tem que estar estéril, né? A gente chama na aviação, essas pessoas são os agentes de proteção contra atos de interferência ilícita. nossa. Então, a gente precisa realmente garantir que quem tem acesso a essa área restrita sejam pessoas que realmente passaram por todo um processo de verificação, né? Legal. Se eu trabalhasse com isso, era assim que eu iria me apresentar para qualquer pessoa. Você faz o quê? Eu sou agente de proteção contra atos de interferência ilícita. Eu É ia isso. também, com Ah, certeza. certeza. E Chique até naquele demais. episódio que você comentou, né, do programa que tem, né, do Da aeroportária restrita. Isso, área restrita. É justamente sobre isso que ele está falando, né? Então, são as pessoas responsáveis por cuidar disso. Sim. E tem toda essa dificuldade mesmo. A ANAC, nosso órgão regulamentador, ela faz uma banca. E se a pessoa... Ela pode ser certificada e ser um excelente profissional. Se ela fizer a banca e não passar na revalidação, ela perde a certificação. Aí ela tem que correr para alcançar ela de novo, né? Então, é algo que é bem, assim, controlado. Sim, né? sim. E ainda bem, que bom, Sim, que né? A gente legal. precisa garantir a nossa segurança. Ô, Lê, mas tem uma coisa que você falou aí, que você se apresentaria como agente da proteção contra atos de interferência ilícitas. Eu tenho uma amiga que você conhece, que é a Kelly. A Kelly fez o curso básico e a Kelly entrou numa neura que todo mundo para ela era suspeito. E ela falou que ela andava pelo saguão do aeroporto, olhando aquele suspeito, aquele suspeito. Então é um pessoal que é muito legal quando você vê eles se formando, porque eles são umas pessoas, eles são totalmente analíticos e eles têm esse olhar Legal. Diferenciado. Exato, é muito legal. É tipo aquele olhar de investigador de série, né? É. Tipo, essa coçada na orelha, eu acho que significa alguma coisa aí. Agora, Maia, é engraçado que quem na companhia aérea é o agente de proteção contra atos de interferência lícita, né? Porque assim, Ilícito. não, Na companhia aérea. na companhia aérea já é o lícito, né? Porque a pessoa ela pode fazer uma interferência lícita dentro do voo e isso compromete todo o voo Nossa. também, né? Não, sim, que aí é o que a gente chama de, também deve respingar lá no DIL, que são as questões de tumulto a bordo, né? Tem um nome específico para isso também, mas não me lembro agora. Mas isso tem se tornado recorrente, inclusive, essas questões de discussão a bordo, de confusão a bordo, às vezes na fila do check-in, ali no saguão do aeroporto. Então, infelizmente, eu acho que as pessoas estão cada vez menos tolerantes,
e aí acaba gerando algumas confusões. A gente vê o quanto que isso reverbera na internet, o quanto que sai os vídeos, então alguém que brigou por conta disso ou daquilo, ou não concordou, e acaba acontecendo das pessoas que trabalham no atendimento ali na linha de frente, às vezes eu tenho que dar uma notícia para o cliente que ele não Vai ser gostaria de ouvir. desagradável, né? Né? Então, de repente, um excesso de bagagem, um item que não pode ir, ou chegou atrasado, o voo já está fechado, não dá para embarcar. E aí, muitas vezes a pessoa não entende que tem todo um contexto, uma série de procedimentos que tem que ser seguidos e não concorda. Aí começa, né, aquela briga, né, aquela discussão. Às vezes isso esquenta um pouco mais e chega até ter agressão, né? Isso tanto ali no atendimento, no check-in ou na sala de embarque, quanto a bordo também. E aí é interessante que o comandante do voo, ele tem a autonomia de retirar alguém do voo. Ele para e fala, olha, Polícia Federal, eu acho que o Gil deve participar desses processos em algum momento, a gente solicita a polícia, o comandante pode solicitar para retirar a pessoa do voo quando ela está realmente causando. Isso não é só no Brasil, né, gente? Que é importante citar. Isso é no mundo. A gente, quando olha os vídeos aí, vê no mundo as pessoas perdendo a capacidade de suportar alguns não, de suportar algumas situações e acaba, de alguma maneira, explodindo a bordo ou ali no atendimento no aeroporto, né? Então, a gente tem que também preparar, né, os colaboradores, preparar as pessoas de atendimento para lidar com essas questões também, né? Acho que assim como em todo lugar, já tem gente que vai exclusivamente pro aeroporto para poder fazer aquele tumulto, Só pra né? tumultuar, né? Tem, né? E assim, tem muito vídeo mesmo, tem muito vídeo. Quando a gente começa a pesquisar, né? Recentemente estava vendo viagem e começou a aparecer, o que você deve fazer quando, sei lá, tiver overbooking. Enfim, né? Então, assim, tem muita coisa hoje. Então, as pessoas já vão ali na intenção também, né? É lógico, vai ter, tem os dois lados e tudo mais, eu entendo isso, mas tem gente que realmente já vai ali pronto pra, opa, não, isso aqui, se der overbooking, eu vou receber tanto. Então, Sim. né? Então, sim, já tem essa questão também ali. E mais uma pergunta, tô curiosa, gente, tô curiosa. Eu queria saber, gente, como que a pessoa vai pesquisar, aonde ela vai pesquisar, eu quero iniciar, quero ser auxiliar, né, conforme vocês estavam falando ali. Quero iniciar, procura a empresa, onde eles vão Procura na localizar essas Cato, vagas? no Onde eles vão LinkedIn. achar essas vagas? Vai na porta da empresa, onde que... No caso da nossa empresa, o pessoal vai muito na porta e a gente tem um trabalho conosco também, né? Legal. Mas a gente tem funções que são muito porta de entrada. E aí são funções que as pessoas às vezes não vê. A gente falou muito aqui do check-in, do comissário, mas tem um profissional ali que está fazendo a triagem da bagagem, então, que é o nosso auxiliar de esteira. É uma função também que só exige o ensino médio. A gente não pede experiência, porque ele vai ser treinado, vai aprender ali. Só precisa dos documentos. Só precisa dos documentos. Que é um só, assim, bem entre aspas, sabe? É bastante. E aí, o que é legal, Marisa, a gente estava falando das mulheres na aviação, né? E essas são funções, então, o auxiliar de esteira, o auxiliar de rampa, que é o profissional que fica carregando, descarregando a aeronave, eram funções extremamente ocupadas por homens. E hoje a gente começa a ver mulheres Que ocupando essas legal. posições também. Né? Então, e uma coisa interessante é que a gente começa a ver o movimento que ter mulheres nessas posições faz. Então, o cuidado, a atenção, então são funções que eram tidas como funções masculinas e que tem esse movimento e que são portas de entrada. Sim. Então, tanto auxiliar de esteira quanto auxiliar de rampa, a gente não pede experiência. Então, tem que ter ali os 18 anos, tem que ter o ensino médio, passar ali por todo o processo seletivo e para essa parte de documentação, que é uma parte árdua mesmo, né, de verificação. E são portas de entrada. E ali ele pode ir crescendo dentro da organização. Que legal. Muito bom. E na companhia aérea, Na companhia aérea, é muito bom saber que as mulheres também estão começando a aparecer mais ali, né? Isso é muito bom para a gente. Na companhia aérea, eu acho que normalmente os sites das companhias ou o próprio LinkedIn, né, para anunciar as vagas. O que eu recomendo também para quem está começando são os programas de aprendizagem.
Porque toda Legal. companhia aérea tem, a gente, normalmente o aprendiz, né? O que pode entrar ali a partir dos 15, 16 anos, para trabalhar nesse processo, ele vai descobrir a aviação. E eu vejo com muita alegria que muitos jovens gostam, porque a aviação é isso. Ou você se apaixona ou você odeia. Não tem meio termo, você não vai ficar ali Que no meio, legal. não. Então, se você se apaixona, eu vejo isso acontecer muito, né? Eu, na minha vida aí na aviação, conheço e tem muitos aprendizes que chegaram pela primeira vez na companhia e que ficaram. E que estão super bem, e que aí, poxa, eu gostei muito de manutenção, foi atrás de um curso técnico. Poxa, eu gostei muito do atendimento, está lá no aeroporto. Ah, não, minha pegada aqui é mais corporativa, tá no administrativo. Então, o programa de aprendizagem é uma grande porta de entrada, porque ele consegue experimentar e ele está numa fase de conhecer. E o Legal. programa de estágio também. Os programas de estágio das companhias aéreas, né? Então, normalmente, esse programa, ele olha tanto para a parte técnica quanto corporativa. E ali no corporativo, você tem alguns nichos de quem está fazendo aviação civil, de quem está fazendo engenharia, Que como você legal. perguntou. E eu tenho notado, né? Eu também respondo pelo programa de estágio, onde eu trabalho, que cada vez mais tem mulheres com formação em engenharia. E é Isso é muito, legal. muito bacana de ver elas entrando para as áreas de manutenção, para as áreas de operações de aeronave. Então, assim, gente, aviação é um negócio, é um universo de possibilidades. Por quê? Porque você tem a parte técnica, né, que a gente está aqui falando da manutenção, do pessoal que está ali no background ali, cuidando de tudo. A gente tem o pessoal do atendimento, né? Então, tem o check-in, tem embarque, tem toda aquela dinâmica apaixonante também. A gente tem o pessoal de voo, mas a gente tem o corporativo, né? Sim. Que aí você Sim. tem coisas muito específicas, você tem que ter o pessoal que olha para o planejamento de malha, então, para onde eu vou voar, que avião vou colocar. Você tem o pessoal de pricing, qual é o preço que eu vou cobrar essa passagem, né? Você tem as legal. áreas que são comuns a todos, outro tipo de negócio, como contabilidade, financeiro. Você tem Própria engenharia de operações, engenharia de manutenção, Sim. que é muito específico da aviação. Então, é um universo de possibilidades. Então, para quem quer entrar e, de repente, está ingressando numa universidade, eu recomendo o programa de estágio nas companhias aéreas, porque é bem interessante, tá? E para Legal. quem gosta ou gostava, né, daquela experiência de bolsa de valores, década de 90, sabe? Aquele igual, não sei o quê, blá, blá, blá. Na aviação existe isso ainda, né? Porque tem as salas lá de... A gente chama de Centro de Operações Integradas. Que é Isso. justamente, e é muito legal. É uma sala que eu gosto de levar o Ah. pessoal para ver. Que ela é uma tela enorme, uma parede cheia muito de legal telas. Que legal. E ali tem um grupo de pessoas que ela faz todo esse controle da operação, né? Então, para onde vai determinada equipe atender a aeronave, qual que é a posição que a aeronave está chegando, quais são os equipamentos que vão atender determinada aeronave, da onde que vai sair, quais estão mais próximos. E tem uma coisa muito interessante, por exemplo, hoje, onde eu trabalho, a gente também faz o controle de 5 unidades nos Estados Unidos, daqui. Então, são operações remotas, né? Uhum. E é um centro de operações, é muito legal também. E muito nisso, legal. muitas vezes, esse pessoal que também faz a coordenação também do voo, do pouso também, ou não? Aí do lado de cá, é um trabalho em conjunto, né? Das nossas duas partes aqui. Lá a gente chama de Centro de Controle Operacional, CCO. Ah, E aí é como ele está falando, né? Então, tem várias telas que acompanham onde está cada avião, né? E muita gente olhando para tudo, olhando quanto tempo falta para aquele avião pousar, aonde ele vai pousar, né? Tem um contato, tem uma célula que o comandante pode acionar se ele precisar, que a gente chama de piloto de apoio, que fica lá em solo para fazer essa coordenação. E aí é uma conversa o tempo todo. Então, qual é a tripulação que vai chegar? Vai ter outra tripulação que vai assumir esse voo. A tripulação que chegou vai ficar na cidade, vai para o hotel. Tem transporte para essa tripulação. Então, assim, gente, é um quebra-cabeça. E as São milhares coisas de- têm que ser bem encaixadinhas. Sim. Aí, por exemplo, você está no aeroporto muito grande, pô, não conseguimos essa posição para pousar. O avião vai ter que fazer o quê? dá uma voltinha. Uma voltinha para depois descer, né? Ou desce de repente num
numa área que eu não tenho finger. O finger são aqueles, né, aqueles túneis que conectam o Sim. avião para sair do aeroporto. Mas por algum motivo não tem finger, vai descer e vai ser pela escadinha. Quanto tempo mais de solo eu vou precisar? Aí tem os outros serviços, né, Gil? Então, esse avião eu vou ter que fazer a limpeza do banheiro, Exato. eu vou ter que abastecer a água, eu vou ter que colocar o combustível, vai subir carga, vai descer carga, precisa Tem da passageiro especial. Exatamente. Eu tenho, né, pessoas que vão precisar de cadeiras de rodas para descer, né? Nossa, é uma infinidade, assim. E é um Então, trabalho em conjunto, é um né? conjunto. Porque, por exemplo, quando ela fala das meninas, da limpeza, né? Os meninos da limpeza, geralmente é o nosso pessoal que vai fazer essa Sim. limpeza. Sim. E uma curiosidade que tem muita aeronave que eles têm 4 minutos para fazer toda a limpeza da aeronave. Caraca. A gente tem uma SLA. O próprio atendimento às pessoas com necessidade de atendimentos especiais, né? Nós temos os pinais, que são as pessoas que vão lá com a cadeira de rodas para prestar o auxílio para esse profissional, para esse profissional não, para Pra cliente. passageiro, Uhum. tanto na entrada quanto na saída, na chegada dele, na partida. Então é um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto e tudo isso é muito contadinho. Então, por exemplo, ele tem que fazer a limpeza em 4 minutos porque eu preciso iniciar o embarque. Às vezes o cliente tá vendo o avião parado ali e fala, pô, por que não começa, né? O avião tá ali, eu tô vendo o avião ali, não é? A gente, quando fica eu na como sala... cliente, olhando Imagina, na última passageiro viagem. fica pensando isso, mas não. E aí, não tô assim, sabendo. não, mas é que precisa, tem que esperar as meninas recolher o lixo, fazer a limpeza, às vezes tem que fazer o serviço do QTU, que a gente fala, né, de tirar os dejetos, aí tem que deixar o avião pronto para poder liberar o embarque. Então, essa coisa da companhia aérea com o serviço de auxílio ao transporte aéreo é muito forte, porque a gente tem que ter muita harmonia, né? A gente tem que trabalhar ali em conjunto e fazer com que cada etapa aconteça conforme planejado. Então, o back-office de um voo, o background de um voo, né? Assim, o que acontece nos bastidores, como vocês disseram, assim, é uma coisa que é muito grande, né, Gil? É muito grande. Você falou, e quando a aeronave muda de posição, ela ia pousar naquela posição e muda de posição. E toda essa equipe já estava ali preparada, limpeza, descarregamento. Aí tem que mudar tudo. E são esses centros de operações que estão fazendo Que cuidam todo esse- disso. todo esse No controle. meu caso, o CCO e o seu é o O COI. CIO, né? O COI. Então é bem interessante, realmente. É gostoso de ver tudo isso acontecendo. Gente, aqui. vocês falando assim, dá pra sentir que é um universo gigantesco. Não, assim, eu tô achando mágico isso. Tipo, eu acho que nem vocês, acho que imaginavam ter esse contato na vida profissional de vocês, de poder falar, não, eu tenho essa parte, você tem essa, e muito bacana. É um ecossistema integrado, né? É. É tudo em prol ali da... De fazer com que o voo saia em segurança. Não, e que bom que tudo vocês estão se aconteça. entendendo, né? Porque poderia ser falar, na minha parte, você... não é. apontar os defeitos. É né? harmonia, porque É. nem sempre essa harmonia acontece. Eu fiquei pensando assim, existe uma característica, uma competência que é unânime de qualquer profissional nessa área? Por exemplo, do auxiliar de esteira até o piloto, o comissário de bordo, enfim. O que vocês veem, assim, que quem trabalha, até no RH de quem trabalha em empresas nesse setor, tem uma característica assim, que é muito comum de quem é dessa área ou não? Acho que quando a gente olha para... Acho não, com certeza, quando a gente falar da parte técnica e de atividades que envolvem segurança, tem que ser pessoas que elas vão ter muita atenção no que está fazendo e seguir os procedimentos. Precisa. Isso é básico para quem está em alguma atividade diretamente ligada à segurança, porque a gente não pode, né, de nenhuma maneira, desviar procedimento ou colocar qualquer coisa ali em risco. Mas para quem não está nessa área, eu acho que a adaptabilidade é fundamental. Por quê? Porque as coisas mudam muito. Na aviação, a única coisa que você tem certeza é que o que você nada é planejou Não, não vai acontecer. Assim, tudo pode mudar. Então,
né, a gente teve uma ocorrência de ventania forte em São Paulo. O que que aconteceu? Um monte de voos. Um monte de voo cancelado. Então, isso mexeu com a aviação de uma maneira, né? E faz pouco tempo que isso aconteceu. Então, imagina, né? O tanto que o cara estava programado para sair todos aqueles voos com mais de 1.000 passageiros para Nossa. atender, de repente mudou tudo. Uhum. Agora Ele- vai entrar uma época excelente também, né? Assim, período de janeiro, férias, É chuva, um caos. Exato. todo mundo ali no voo, aí chega no avião, cancela voo, e muitas vezes é um período de voos turísticos que, assim, atrai pessoas que não têm o hábito Lazer, também, né? Vai para lazer e exato. tal. É a nossa alta temporada na É alta aviação, né? temporada. Uhum. E é isso. E voltando também um pouco aí para as competências, eu vou muito no caminho da Marisa. Eu acho que você tem que ser uma pessoa flexível, porque as coisas Mudou mudam muito. muito rápido. Então, é um ambiente dinâmico, mas o comprometimento também é importantíssimo. É. Né? Com o que você está fazendo ali, porque resiliência e comprometimento fazem parte da nossa profissão. Com Como um certeza. todo, quando a gente fala de ecossistema aeroportuário. Legal, Sim, gente. com certeza. Legal. E até falando da questão das viagens e tudo mais, teve voo cancelado, né? Eu vendo notícia ali, aí veio com o título assim, companhia aérea cancela voo de última hora, tal, tal, tal. E aí já aquela enxurrada de comentário, detonando a companhia aérea, né? Uhum. Aí comecei a assistir lá, tava com possível ciclone. Eu falei, mas gente, ia deixar a pessoa voar, né? Com possibilidade de ciclone, que era o casamento do filho dessa senhora que tava na entrevista. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, que bom que deu tempo de cancelar. E é triste, né? Vai perder o casamento, é super compreensível a tristeza. Bom, mas Mas- tinha que ter ciclone bem no dia do casamento. Pô, sacanagem, hein, gente? Então, olha os e pior avisos que aí, né? Olha os sinais. E a mãe com o terno do filho Ai, ainda, gente. Olha os nossa. sinais, coitada. Nossa. Tadinha. Então, assim, é um caos. E sempre a companhia aérea. E ninguém, todo mundo enxurrado de comentários, gente. Milhares de comentários detonando a companhia aérea. Eu falei, gente, E acho que é que a gente, do lado de cá, para nós também não é interessante cancelamento, claro, né? com certeza. Isso mexe muito com o nosso negócio, né, Gil? Assim, toda vez que é necessário cancelar, e como eu falei, esse evento da ventania que teve recentemente em São Paulo, mexeu muito com o negócio da aviação. Ninguém queria cancelar. Ninguém queria fazer isso, não é de propósito. Mas quando essa decisão é tomada, é pensando em segurança. Sim. Não tem outro motivo. É a segurança de voo, é a segurança de todo mundo. A gente sabe o quanto que um acidente aéreo chama atenção, com né? certeza. A gente vê o quanto isso mobiliza a rede social, mobiliza os noticiários. É como a gente falou, nada chama mais atenção do que cair um avião, um acidente Com aéreo. Então, certeza. essas decisões são pensadas em segurança. Eu super entendo a frustração de quem gostaria de viajar. Eu entendo, né? Perder um casamento, uma festa, às vezes uma formatura, algo que era muito importante para aquela pessoa, ela não pôde ir. Super entendo. Mas a segurança tem que estar acima Com de tudo. certeza. Em primeiro lugar, né? Primeiro lugar. E a gente até estava comentando isso, né? No nosso aquecimento ali sobre a questão de segurança, né? Que assim, para isso acontecer é uma combinação de tantos fatores. A gente está vendo quantos fatores tem, né? Assim, para que um voo aconteça e que assim, se saiu uma coisinha ali, isso já pode comprometer. Então, Exato. que bom que existem esses procedimentos e que bom, inclusive, que a gente está aqui, porque a gente já pegou voo e já voltou. E conseguimos verdade. pousar, inclusive. Então, isso é extremamente importante também, né? Sim, certeza. com certeza. Falando nisso, eu aproveitar que a gente já está com o nosso... Qual que tem um nome técnico para isso? Naquela hora que o avião... Que o Procedimento de pouso? procedimento Mas de já? pouso... Tripulação, preparar para o pouso, né? Não, tem que falar igual o pessoal fala no avião, né? Tripulação, preparar para o pouso. Ele fala, comandante Alisson chamar. É verdade, gente. E dá aquele alívio, né, também. Mas aí tem Alívio? Que alívio que dá nessa hora?
Às vezes fala bem no momento que tá na turbulência ainda. Aí você fala, gente, mas vai pousar agora? É verdade. Ou pior, né? Quando o voo é 1 hora, que não dá nem tempo de você comer o snack lá, de tomar o refri, o café, alguma coisa. É verdade, gente. Fala, não, Mas vai comer tudo tá rápido. chegando já, né? Opa, vou chegar no meu destino, né? E ainda tem aquele pouquinho de aventura ainda, porque eu particularmente fico com medo. A hora que vai descer 100%, eu já falo, Deus, abençoe. Mas para esse momento de procedimento de pouso, né? Uhum. Vocês lembram do primeiro voo de vocês? Ah, o meu primeiro eu falei, né? É, falou. Como eu falei, eu tinha acabado de começar no RH, eu tinha trabalhado antes, né? Uhum. E aí, aos 18, eu comecei numa empresa de transporte urbano. Inclusive, gente, assim, resumidamente, eu era atendente de uma loja de roupas no bairro e uma cliente que me chamou para trabalhar na empresa de ônibus. Assim. Olha! Legal. Ela gostava do meu atendimento, a família dela, né? Tem contato com ela Bianca, ainda? beijo, Isso. Bia. Legal. E aí ela me chamou e eu fui para processo seletivo de recepcionista. E naquela época, eu era aqueles telefones que tinha um monte de botão. Sim. Não me dei com os botões. Por quê? Porque eu nem tinha telefone em casa. Eu usava o orelhão da rua. O orelhão, sabe? O orelhão era um telefone público, tá, gente? Para quem não sabe, sei lá, fazia ligação. E aí eu não passei, mas aí a psicóloga na época falou assim, nossa, mas você, né, tem um carisma e tal. E aí eu fui trabalhar no RH dessa maneira. Olha. E aí o meu primeiro trabalho no Legal. RH foi para atualizar a carteira profissional, fazer ficha de cadastro, entregava vale-refeição para os motoristas e cobradores da época, né? E aí, no meu primeiro dinheiro de férias, o que eu fiz? Comprei uma passagem e fui para Porto Seguro, 18 anos. Cara, foi muito legal. Que legal. Foi que muito legal. Era Varig. A Era Varig, gente. Era Varig. Ela tá entregando a idade dela. Não conheço. Já falei que eu tô na metade da minha vida, gente. Eu não escondi, né? Que legal. Mas assim, aí eu me lembro como hoje. Eu fiquei toda assim. Eu tenho fotos em casa, né? Porque na época não era. Foto revelada de filme. Foto revelada ainda. E assim, foi muito legal. Então eu lembro como hoje, um aviãozão. Nossa, não tava nem acreditando que eu tava ali. E eu não Legal. tive medo. Eu não tive. Eu tava tão, assim, empolgada com aquele momento, eu não esqueço. Então, foi São Paulo, Porto Seguro. Que legal. Foi muito legal. legal, muito legal. bom. O meu primeiro voo também foi ponte aí São Paulo, Bahia, para Ilhéus, a minha família de Ilhéus. E era algo muito longe da nossa realidade. A gente ia para Bahia de ônibus, então a gente ficava 32 horas no ônibus. E aí eu lembro que meu pai, ele conseguiu comprar as passagens aéreas pra gente. Acho que a gente foi de avião e voltou de ônibus, não lembro muito bem. Mas foi a família inteira, minha mãe, minha irmã, eu, meu pai, e eu acho que uma tia também na época. Então foi algo incrível, foi muito especial, porque foi pra minha terra natal, eu nasci em Ilhéus. E com os meus pais, com minha irmã e com essa tia que é uma querida, hoje não tá com a gente, mas que marcou essa recordação aí na minha legal. vida. Que legal. Legal demais, Muito gente. bom. Né? A minha foi Londrina, Curitiba. Parei em Curitiba para depois eu ia para Porto Alegre. Na época que eu era atleta, tem um pouquinho dessa história também aí em algum podcast, gente. Então, nossa, foi assim, uma baita experiência. Acho que eu tinha uns 14 anos. E eu lembro que adolescente, né? Adolescente você não tem medo de muita coisa, né? Então, assim, era... Claro, ainda é mágico, né? Mas adolescente, aí teve um momento de turbulência, tinha um senhor do meu lado, e aí o senhor tava com um tablet, e aí começou o avião, e aí eu assim, nossa, que legal, né? A turbulência, no meu primeiro voo já tô sentindo a turbulência, olha só, adolescente, né? E o senhor fechou o tabletzinho dele assim, fechou o olho. Eu falei, eita, tá sério. O negócio tá sério, né? Acho que agora eu posso ficar nervosa, né? Acho que agora eu devo começar a me preocupar agora, né? Vai cair a máscara, vai cair a máscara. E aí eu tinha prestado atenção, era o primeiro voo, então eu já tinha prestado atenção em tudo sobre a segurança, né? E aí eu só assim, esperando, né? Eu falei, meu Deus. Aí já comecei a me preocupar também, né? Mas assim, foi Primeiro e uma último, né? Será? Foi uma baita experiência, gente. Foi legal demais. Eu lembro que, pelo que eu tô vendo aqui, eu comecei a voar velho já, assim, porque meu primeiro voo, acho que sei lá, tinha 20 e poucos anos, foi a trabalho,
nunca tinha viajado de avião. E eu tô na dúvida se foi Rio de Janeiro ou Curitiba, mas acho que foi Curitiba. Eu trabalhava na Camicado na época, e aí eu precisava dar treinamento lá pro pessoal das lojas ali da cidade, né, da região. E aí foi muito, tipo, procedimental, assim, sabe? Todo mundo ficava, nossa, vai viajar de avião, que não sei o quê, né? Todo o pessoal acha que é mó, tipo, vai viajar de avião e tal. E aí eu só preocupado, assim, não, eu vou pra ir lá trabalhar e tal. E eu lembro que, assim, bateu até uma ansiedade, assim, né? Do tipo, nossa, esse negócio aqui vai voar, né? Tipo, tipo, vai voar, vai sair do chão, meu, o que é isso? Só que aí eu sentei, eu olhei aquilo, eu faço essa analogia até hoje. Eu falo, gente, avião é um busão que voa. E um busão que tem 3 lugares, e não 2, assim, um do lado do outro, né? A maioria tem 3 ali. E aí eu trago isso até hoje, assim, tipo, eu viajo de avião e sempre olho e falo, o busão lotou hoje. Não, o busão tá mais vazio, tá mais tranquilo. E Legal. até hoje também, a maioria dos voos é bacana porque é muito simbólico isso, né? Assim, a gente, primeiro, ter a oportunidade de viajar de avião, acho que para muita gente é muito significativo também, né? E eu trago essa significância muito no ambiente profissional também, que, tipo, eu fui pela empresa que eu trabalhava, né? E hoje as empresas que eu trabalho, assim, que eu presto serviço, me permitem ir pela minha própria empresa, assim, é muito bacana, assim, sabe? Fala, pô, que legal, assim, de ver que a gente progride, tem oportunidade de conhecer outros lugares mais distantes, cada vez mais distantes, por conta de todo esse procedimento, de toda essa esteira de orquestra que existe, né, na aviação e permite com que pessoas realizem sonhos de conhecer lugares, de ter experiências de vida que sem tudo isso a gente não teria também, né? Com Isso é certeza. verdade. Muito bom. Legal, gente. Legal. Pois é, olha, foi... Já acabou. Passou Corposo, voando. Passou voando, hein? Ah, Aquele trocadilho, né? vamos fazer o segundo episódio? Ó, será que Legal, hein? podemos ter um segundo episódio aí, Podemos numa ter, segunda gente. temporada também? Concordo. Ai, é. mas passou muito rápido, foi voando mesmo, né? Foi Pois voando. foi voando mesmo. Bom, Marisa, Gil, muito, muito obrigado por essa experiência magnífica que a gente teve aqui. Foi realmente um encontro muito mágico ter vocês. Rafa também, obrigado por topar essa jornada aí. Rafa foi muito elegante hoje, gente. Olha, quem puder assistir aí no YouTube, olha, tá Elegante chique, hoje, hein, Rafa? gente. Obrigada, gente. Às vezes tem isso, né? A gente fica pensando, vou pegar um avião, tipo, com que roupa que eu vou, né? Tem isso. A última viagem eu tava pesquisando um look pra comprar. Só pra ir no avião, só. Tem isso também, gente. Legal demais. Gente, Muito bom. muitíssimo obrigada. Nossa, uma baita honra. Eu acho que para quem tá assistindo também poder conhecer aí um pouquinho de como funciona, né? Ou como faz também para acessar ali essa questão das vagas. Porque eu, particularmente, é que assim, né? Não tinha ali aquele interesse em entrar na carreira aeroportuária, mas eu nunca tinha ouvido falar, né? Então, isso também é importante ali. Eu espero que a gente consiga ter ali também mais mulheres, né? Para essa área. E, de novo, muito obrigada. Obrigada, Lê, de novo pelo convite, né? Vou estar aqui nos próximos e a gente vai se encontrar muito ainda. E espero encontrar vocês também, quem sabe aí, né? No segundo episódio aí de Carreira Aeroportuária. Obrigada mais uma vez. Legal, gente. Bom, ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. Cris está aqui tirando foto, já gravando. Ele que é o nosso responsável pelas postagens também, isso aí. veio hoje também acompanhar. A gente está no YouTube, a gente está no Spotify. Procurem lá o Zé na Mesa. Agora, 2026, Rafa, tem um spoiler aqui já para te dar. Site novo no ar aí da Carreira Z, hein? Então, temos gente, novidades aí novidades. também. Que Exatamente. Visitem nosso site lá. E nos vemos no próximo episódio. É isso mesmo, gente. É isso aí. Obrigada. Curtam, comentem, compartilhem e ouçam também no Spotify. E tá bom? compartilha com pessoas que vocês veem também que têm interesse na carreira, porque aqui eu acho que a gente trouxe um prato cheio aí para saber como ingressa, como funciona, os bastidores. Acho que valeu muito a pena aí. É isso, Isso aí. gente. Obrigada, gente. Obrigado, Muito bom. obrigado. Valeu!